Lei 12.594. Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, regulamenta a execução de medidas socioeducativas destinada a adolescente que pratique ato infracional e altera as leis 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.315, de 23 de dezembro de 1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, e os Decretos-Leis 4.048, de 22 de janeiro de 1942, 8.621, e a Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1 do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. Parágrafo 1º. Entende-se por SINASE o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Parágrafo 2º. Entende-se por medidas socioeducativas as previstas no artigo 112 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, as quais têm por objetivos: inciso 1. A responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível, incentivando a sua reparação. Inciso 2. A integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento. Inciso 3. A desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, observados os limites previstos em lei. Parágrafo 3º. Entende-se por programa de atendimento a organização e o funcionamento por unidade das condições necessárias para o cumprimento das medidas socioeducativas. Parágrafo 4º. Entende-se por unidade a base física necessária para a organização e o funcionamento de programa de atendimento. Parágrafo 5º. Entende-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programa de atendimento. Artigo 2º. O SINASE será coordenado pela União e integrado pelos sistemas estaduais, distrital e municipais, responsáveis pela implementação dos seus respectivos programas de atendimento a adolescente, ao qual seja aplicada medida socioeducativa com liberdade de organização e funcionamento, respeitados os termos desta lei. Capítulo 2 das competências. Artigo 3º. Compete à União, inciso 1, formular e coordenar a execução da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. Inciso 2. Elaborar o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, em parceria com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Inciso 3. Prestar assistência técnica e suplementação financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas. Inciso 4. Instituir e manter o Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento, entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e população atendida. Inciso 5. Contribuir para a qualificação e ação em rede dos sistemas de atendimento socioeducativo. Inciso 6. Estabelecer diretrizes
sobre organização e funcionamento das unidades e programas de atendimento e as normas de referência destinadas ao cumprimento das medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade. Inciso 7. Instituir e manter processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. Inciso 8. Financiar com os demais entes federados a execução de programas e serviços do SINASE. Inciso 9. Garantir a publicidade de informações sobre repasses de recursos aos gestores estaduais, distrital e municipais para financiamento de programa de atendimento socioeducativo. Parágrafo 1º. São vedados à União o desenvolvimento e a oferta de programas próprios de atendimento. Parágrafo 2º. Ao Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, competem as funções normativa, deliberativa, de avaliação e de fiscalização do SINASE, nos termos previstos na Lei 8.242, de 2 de outubro de 91, que cria o referido Conselho. Parágrafo 3º. O plano de que trata o inciso 2º do caput deste artigo será submetido à deliberação do CONANDA. Parágrafo 4º. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República competem as funções executiva e de gestão do SINASE. Artigo 4º. Compete aos Estados. Inciso 1. Formular, instituir, coordenar e manter sistema estadual de atendimento socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União. Inciso 2. Elaborar o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional. Inciso 3. Criar, desenvolver e manter programas para a execução das medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação. Inciso 4. Editar normas complementares para a organização e funcionamento do seu sistema de atendimento e dos sistemas municipais. Inciso 5. Estabelecer com os municípios formas de colaboração para o atendimento socioeducativo em meio aberto. Inciso 6. Prestar assessoria técnica e suplementação financeira aos municípios para a oferta regular de programas de meio aberto. Inciso 7. Garantir o pleno funcionamento do plantão interinstitucional nos termos do previsto no inciso 5 do artigo 88. Inciso 8. Garantir defesa técnica do adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional. Inciso 9. Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. Inciso 10. Cofinanciar com os demais entes federados a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente, a quem foi aplicada a medida socioeducativa privativa de liberdade. Parágrafo 1º. Ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos nos incisos 2 do artigo 88 da Lei nº 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como outras definidas na legislação estadual ou distrital. Parágrafo 2º. O plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 3º. Competem a um órgão a ser designado no plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Artigo 5. Compete aos municípios, inciso 1, formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado. Inciso 2. Elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual. Inciso 3. Criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto. Inciso 4. Editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu sistema de atendimento socioeducativo.
Inciso 5. Cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. Inciso 6. Cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial do adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto. Parágrafo 1º. Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os municípios podem instituir os consórcios, dos quais trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e da outras providências, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado como forma de compartilhar responsabilidades. Parágrafo 2º. Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente competem as funções deliberativas e de controle do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, nos termos previstos nos incisos 2 do artigo 88 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como outras definidas na legislação municipal. Parágrafo 3º. O plano de que trata o inciso 2 do caput deste artigo será submetido à deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Parágrafo 4º. Competem ao órgão a ser designado no plano de que trata o inciso 2º do caput deste artigo as funções executiva e de gestão do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. Artigo 6º. Ao Distrito Federal cabem cumulativamente as competências dos Estados e dos municípios.